sem tesão, é um time sem nada. Fluminense hoje é um nada. Passar do portão do CT Carlos Castilho. Esse tal de Freitas não pode nunca mais vestir a camisa do Fluminense. E o Mano Menezes deixou o cara até o final pra ele continuar fazendo uma merda atrás da outra. Família, acabou agora os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. 5 partidas. A sexta vai começar agora. Flamengo contra Internacional. Tem uma pergunta para te fazer. Você conseguiu acompanhar alguma partida? Deixa eu ver aqui para não esquecer. Juventude e Vitória, Fortaleza e Fluminense, Grêmio contra Atlético Mineiro, São Paulo contra Sport, Cruzeiro contra Mirassol. A gente vai resenhar aqui sobre essas partidas, visando a estreia do Vasco amanhã, claro, mas quem acompanhou, eu acho que está refletindo. Quem acompanhou alguma partida, como eu assisti Grêmio e Atlético, e aí pulava também para o jogo Fortaleza e Fluminense. Eu assisti, eu acompanhei. Então, a galera está refletindo assim. Poxa, será que o Vasco é tão ruim assim? Será que o Vasco está performando tão abaixo do nível do futebol brasileiro? Será, depois de ver o nível de atuação de alguns times hoje, como por exemplo o Fluminense? Que coisa horrorosa, né, família vascaína? Então a gente vai debater aqui sobre isso e, claro, projetar o jogo de amanhã. Eu quero trazer aqui alguns torcedores do Flu-C bolados da vida pra gente trazer aqui para o nosso contexto, porque, olha, Carille tem uma missão amanhã. Quer ganhar o jogo contra o Santos, é claro, estrear muito bem no Campeonato Brasileiro. A gente tem aqui, ó, os times jogando em casa, só o São Paulo que não conseguiu ganhar hoje. Empatou 0-0 contra o Sport. Mas o Juventude ganhou, o Grêmio ganhou, o Cruzeiro ganhou, né? A Fortaleza ganhou. Então o Vasco tem que iniciar bem, família vascaína. E a missão do Carille, o Vasco tem que jogar bola. O Vasco tem que jogar bola. Não pode de forma nenhuma, por exemplo, fazer o que o Fluminense fez hoje. Que atuação pavorosa, atuação ridícula. Então o Vasco tem que jogar bola amanhã. É isso que a gente quer, família vascaína. Eu vou destacar aqui também uma matéria do GE com a namorada do Nuno Moreira. Bem interessante, eu gostei particularmente de ler essa matéria. O João Vitor já tinha falado isso sobre o Nuno Moreira e a namorada, né, confirmou. Tá cheio de tesão para representar o Vasco e fazer um bom campeonato brasileiro. Provável escalação do Santos, provável escalação do Vasco. Chega aí que a resenha tá show de bola. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha. Eu gostaria de destacar essa matéria do GE. Você pode acompanhar lá no site. Eu só fiz o print aqui desse trecho aqui dela falando, né, que o Nuno estava fazendo uma excelente temporada lá no Casa Pia. Vários clubes tentaram a contratação dele, mas nenhum chamou a atenção. Ele ficou animado de acertar. E aí, na reta final, apareceu o Vasco. E aí até peguei esse trecho aqui dela falando, ó. O Nuno, né, falou ali minimamente com o empresário, pegamos o carro e fomos passear no Cristo. Fizemos uma oração e eu pedi muito que o Vasco quisesse ficar com o Nuno. E aí, pegando aquele gancho, né, do João Vitor, que o Nuno tá muito animado de estar aqui no Vasco. É um ponto pra gente destacar, porque é um jogador que a gente conta muito, né, para nos ajudar nessa temporada. Ela tá pontuando aqui nessa matéria, né, que o Nuno estava sendo lá em Portugal um dos melhores jogadores, foi eleito o melhor jogador do mês de janeiro e a gente conta muito com ele. Eu venho falando isso aqui com vocês vídeo após vídeo, né, que o Nuno, o Garré e o próprio Lloyd são jogadores que a gente espera um algo a mais, porque realmente a gente acompanhou o Vasco sem esses jogadores de mais dinâmica, de mais velocidade, e aí, cara, é um Vasco que eu sinceramente tenho muito medo. Esse Vasco, sem essas peças de velocidade, é um Vasco para brigar para não cair. Ou até para cair, né? Porque fica muito ruim. Fica um time lento, um time pesado, você não consegue tirar o melhor dos seus jogadores, do Felipe Coutinho, do Verratti, Piton não consegue chegar no fundo, porque fica um time sem velocidade alguma, dependendo somente do pH ou das arrancadas também do Paulinho, que com certeza, né, vai ter esse tipo de jogada voltando aí a ter mais ritmo.
confiança, porque teve uma grave lesão no ano passado. Então, que bom que o Nuno tá feliz. Agora a gente espera o rendimento dele aí dentro de campo, mas eu acho que é um ponto importante pra gente destacar, né? O jogador precisa estar feliz, então ele tá muito motivado. Palavras do João Vitor, como eu disse, e também da namorada dele aí nessa entrevista para o GE. Vou torcer muito para que ele possa fazer uma grande partida amanhã, família vascaína. E aí, eu queria trocar uma ideia com vocês sobre mais essa matéria aqui do GE. Tá aí, ó. Você escala. Torcida do Vasco monta mesmo time que Carille deve levar a campo contra o Santos. Ou seja, a maioria dos torcedores do Vasco votaram no time que o Carille pode levar a campo amanhã contra o Santos. Léo Jardim, João Vitor e Lemos, PH e Piton, Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, no comando de ataque, Garré, Nuno e Verrete. Carille tá conseguindo então aí, né, pelo menos nessa votação do site aí do GE, levar a campo o que o torcedor quer, né? Agora, claro que a gente tem que entender e observar se o Carille de fato conseguiu aproveitar esse período aí para ajustar o time defensivamente. Ele fez uma mudança de peças, né? Tirou ali o Lucas Freitas e colocou o Maurício Lemos, que a gente pode até falar que é mais experiente. Eu venho batendo aqui na tecla que eu não trocaria, eu continuaria com o Lucas Freitas. Já expliquei aqui algumas vezes pra galera que tá chegando agora, pode até falar, mas pô, esse moleque tá defendendo o Freitas, cara, errou no primeiro jogo contra o Flamengo, da semifinal, errou também no segundo, mas eu venho falando o seguinte, família. Nesses jogos contra o Flamengo, cara, é um adversário com muita posse de bola, com muita qualidade, muito bem treinado, e aí o sistema defensivo sofre, né? E os zagueiros também, no caso, o Freitas. Nesse jogo, por exemplo, contra o Santos, eu entendo que é um jogo que o Vasco tem que ter mais volume, mais domínio, e, cara, é um jogo mais equilibrado. O Vasco não pode sofrer como sofreu contra o Flamengo. O Santos não tem time pra isso, ainda mais a gente jogando na nossa casa. Então eu entendo que o Lucas Freitas poderia sair muito bem, porque é um jogador do lado, né, esquerdo, é o único jogador canhoto que a gente tem nesse momento, porque, né, o Luiz Gustavo, não sei se voltou pra base ou tá ali, mas zagueiro que vem atuando é o Lucas Freitas. Oliveira e o Maurício Lemos vão quebrar o galho ali, pelo lado esquerdo. Então eu continuaria com o Freitas, mas vou acreditar, vou confiar aqui no nosso professor, que escolheu o Maurício Lemos, e aí, cara, é torcer pro Coutinho fazer uma grande partida, Nuno, Garré, pro nosso time ser bem criativo na frente, marcar os gols e o Vasco sair com a vitória amanhã. É isso, família, eu acho que o Vasco, não tenho certeza, a gente tem totais condições, né, de ganhar do Santos, acho o Vasco favorito por jogar em casa, a gente tem que colocar isso em prática no campo. E aí, família, só pra gente resenhar aqui sobre os jogos de agora há pouco, né, que acabaram, mostrar aí pra vocês, né, vitória do Juventude dentro de casa, sobre um Vitória que muita gente tá elogiando, né, eu acho que é a terceira derrota do Vitória na temporada, a derrota do Fluminense pro Fortaleza por 2-0, como um amigo meu dizia aqui, chuchu no mel, muito fácil, a vitória do Fortaleza, uma afubazada danada do Fluminense. O Grêmio conseguiu ganhar por 2-1, uma grande vitória, né, porque o Grêmio não tá bem na temporada, passando na Copa do Brasil nos pênaltis, foi facilmente batido pelo Internacional, e aí conseguiu ganhar de um grande adversário que vem sendo colocado aí por muitos como um dos favoritos, né? São Paulo conseguiu empatar com o Sport fora de casa, um belo resultado para o Sport, São Paulo perdeu um pênalti, e o Cruzeiro acabou ganhando por 2-1, e se eu não me engano, o Cássio pegou um pênalti. Então olha só o nível aí, a competitividade, mesmo com o Mirassol ali, uma vitória sofrida do Cruzeiro, família vascaína. Mas eu gostaria de passar esse lance aqui do São Paulo. Olha isso aqui que aconteceu no jogo aí de São Paulo Sport, o cara capando a bola. Meu Deus do céu, família vascaína. Só que eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi em 2023. Até acabei de falar isso agora no grupo de membros com meu parceiro Felipe, mandar um abraço para ele, porque eu cometi esse erro em 2023. Eu estou aqui olhando, analisando, avaliando o Vasco e o cenário, né, os outros times. Então olhei ali, não vi nada demais nos times paulistas, o Cruzeiro estava jogando mal na época, o Galo também, aquelas coisas, lá no Sul também, e aí na hora do vamos ver, dentro de campo, era uma fubazada danada, o Vasco tinha oportunidade, não botava pra dentro. Então, cara, não dá pra gente analisar, avaliar os times, as atuações. Eu brinquei com vocês no início, porque é uma questão nossa. O Vasco pode chegar amanhã, fazer uma grande partida. Pode chegar amanhã e atuar da mesma forma que o Fluminense atuou, que o São Paulo atuou. Então, assim, a gente tem que ter calma e, claro, analisar, é importante o nível das partidas de hoje. Eu acho que o Vasco não está tão abaixo disso, mas a gente espera uma atuação bem melhor do Vasco amanhã, um time mais organizado e com ideias na frente. Mas eu queria passar aqui que eu tava morrendo de rir com esses torcedores aqui do Fluminense. Olha só. Ele lá, coloca nos stories, ok? Compartilha essa aqui. Pode marcar o presidente lá, marca quem você quiser. Marca aí. Vamos finalizar essa porra. Chega. Chega. Sofremos muito ano passado.
Sofremos muito ano passado pra ter que passar por uma situação dessa de novo. Chega. O time do Fluminense, ele não é... Como o Felipe Melo disse, Felipe Melo tinha razão. O time do Fluminense não treina. É um time lento, é um time sem transição, é um time sem tesão, é um time sem nada. O Fluminense hoje é um nada. Que o problema do Fluminense, ele é muito maior, tá? Do que apenas a saída do Mano Menezes. Acho que o Mano Menezes tem que sair. Eu, a partir desse momento, eu sou a favor do fora Mano. Mas sou a favor também do fora Mário. Tá? Sou a favor também do fora Mário. E o cara ainda quer ser CEO. Porque um presidente que contrata Freitas por 20 milhões de reais... Não entra na minha cabeça. Porque o tal do Freitas não pode nunca mais vestir ele não pode passar do portão das Laranjeiras. Não pode passar do portão do CT Carlos Castilho. Esse tal de Freitas não pode nunca mais vestir a camisa do Fluminense. E o Mano Menezes deixou o cara até o final pra ele continuar fazendo uma merda atrás da outra. Uma cagada atrás da outra. O Freitas errou tudo. Tudo. Do começo ao fim do jogo. Mas assim, família, eu vejo esses desabafos aí, e aí coloco aqui no nosso cenário, é muito interessante, né? Porque a gente já tem muitos torcedores falando do Fábio Carille, e eu até concordo com algumas coisas, mas é isso. Na minha visão, eu acho que foi importante esse tempo aí pro Carille, para ele adaptar, né, entrosar os jogadores que chegaram. Agora, do jogo de amanhã em diante, se o time não performar, aí de fato você tem que pensar num novo treinador, porque teve muito tempo para trabalhar esse time do Vasco, para melhorar esse time do Vasco. Mas tu vê aí já o Flucê, um treinador que foi muito elogiado, porque salvou eles da segunda divisão. Até aqui no nosso meio a gente pega aí, o Paiva não consegue dar jeito no Vasco, olha o Mano Menezes lá no Fluminense. Olha agora. E outra coisa que eu peguei aí, esse corte, pra você ver, né, que futebol não é fácil. Eu venho batendo aqui nessa tecla. Olha o Série C aí, pagando 20 milhões de fato, num zagueiro horroroso. Que atuação patética do zagueiro do Fluminense hoje. Fubazou no início do jogo, do primeiro gol. Muito fraco. 20 milhões, família. Eu comento aqui com vocês. Futebol não é fácil. Não é fácil. Eu sei que a gente tem que pontuar algumas questões em relação ao Pedrinho nesse cenário das contratações, por causa de um Jean Davi, por causa de um Maxime. E aí, se esses jogadores não performarem, é mais uma questão que a gente vai, né, pontuar e cobrar. Mas não é tão fácil. Não é tão fácil. E agora eu espero, né, que o Vasco possa atuar muito bem. E o Carille tem uma missão: ganhar do ex-clube e de forma nenhuma repetir esse nível de atuação que a gente viu aí de São Paulo, Fluminense, né? Esses comentaristas ficam falando aí, mas tal time é muito melhor, tal time é isso. Eu não acho. Mas estou dizendo, futebol é dentro de campo. O Vasco tem que entregar, né, esses jogadores que chegaram, e aí sim a gente vai ter uma ideia melhor, porque só analisar papel, quando você vai ver a performance, acontece o que aconteceu hoje na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Fui!